A chuva caía forte sobre Lisboa naquela noite de outono quando João acelerou a moto pela marginal, o motor rugindo como se tentasse afogar os demónios que o perseguiam. De repente, no meio da estrada deserta, viu um vulto pequeno, um menino de talvez 10 anos, encharcado, perdido, correndo às cegas com lágrimas misturadas à água da chuva. João travou bruscamente, o coração disparado, e num impulso que nem ele compreendia, desceu da moto e correu até à criança, salvando-a segundos antes de um caminhão passar a alta velocidade. O menino chamava-se Tomás e tremia nos braços de João enquanto este o envolvia com a própria jaqueta de couro. Obrigado, pensei que ia morrer, sussurrou a criança, a voz frágil. João sentiu algo romper-se dentro dele, uma ternura que raramente permitia emergir. Levou Tomás para a esquadra mais próxima, onde os pais, desesperados, o aguardavam. A mãe abraçou o filho e depois, inesperadamente, abraçou João, chorando, você é um anjo, senhor. Os jornalistas chegaram rápido. No dia seguinte, a notícia estava em todos os jornais: motociclista herói salva criança perdida na marginal de Lisboa. João, 32 anos, mecânico numa oficina pequena em Alcântara, nunca gostara de holofotes. Vivia sozinho num apartamento modesto, a moto era a sua única companheira fiel. Desde os 17 anos que guardava um segredo pesado, era gay. Em 2010, numa pequena vila do Alentejo onde crescera, confessara ao pai, um homem rígido, antigo militar, que amava outro rapaz. A reação fora violenta. Saí da minha casa e nunca mais voltes enquanto fores isso, gritara o pai. João partira nessa mesma noite, sem olhar para trás, e jurara a si mesmo que nunca mais se exporia àquela dor. Em Lisboa reconstruíra a vida em silêncio. Namoros breves, escondidos, sempre com medo. O único que realmente marcara chamara-se Miguel, um professor de artes que conhecera numa viagem ao Porto. Passaram 2 anos juntos, em segredo, até Miguel querer assumir publicamente. João recusara. Não estou preparado, dissera. Miguel partira, magoado, e João ficara com a culpa a corroer-lhe o peito como ferrugem. Agora, com a notícia do salvamento a circular, a vida pacífica começou a ruir. Uma jornalista jovem, Ana, insistiu em entrevistá-lo. O país quer conhecer o herói, disse ela ao telefone. João recusou várias vezes, mas a pressão aumentou. A oficina encheu-se de curiosos. Até o dono, seu António, brincou: vais ficar famoso, rapaz. Numa tarde, Ana apareceu na oficina. Era determinada, olhos castanhos vivos. Só quero contar a sua história, pediu. João, cansado de fugir, aceitou um café rápido num tasco ali perto. Falou pouco do salvamento, mais da moto, do trabalho. Ana perguntou sobre família. João mentiu: não tenho contacto com os pais. Ela anotou tudo, mas algo no olhar dele a fez insistir: há mais, não há? Algo que o torna tão reservado. Nessa mesma semana, um antigo colega da vila do Alentejo viu a notícia na televisão. Reconheceu João imediatamente. Ligou para a mãe de João, Dona Maria, que vivia sozinha desde que o marido morrera há 5 anos. O teu filho é herói nacional, disse o homem. Dona Maria, que nunca superara a saída abrupta do filho, chorou sozinha na cozinha. Guardava uma fotografia dele aos 17 anos, sorridente, antes de tudo ruir. João não esperava o que veio a seguir. Um programa de televisão popular convidou-o para uma homenagem ao herói da marginal. Recusou, mas a produção insistiu, oferecendo dinheiro que ele precisava para consertar a moto danificada no salvamento. Aceitou, com o estômago apertado. No estúdio, sob luzes fortes, o apresentador começou com imagens dramáticas do salvamento reconstruído. A plateia aplaudiu. Depois veio a família de Tomás agradecer pessoalmente. O menino abraçou João à frente de milhões. João sorriu, mas sentia o coração bater descontrolado. Então o apresentador anunciou: temos uma surpresa. As luzes baixaram. No ecrã gigante surgiu Dona Maria, a mãe que não via há 15 anos, sentada numa cadeira na sua casa simples do Alentejo. João, meu filho, vi-te na televisão. Estou tão orgulhosa. Volta para casa, por favor. Sinto tanto a tua falta. A plateia aplaudiu emocionada. João ficou paralisado.
lágrimas escorreram sem permissão. Mãe, murmurou, a voz embargada. O apresentador aproximou-se. Vamos ligar já para ela. Mas antes que João pudesse reagir, outro convidado surpresa entrou no palco. Era Miguel. Vestido com um casaco azul que João reconhecia, mais maduro, olhos ainda aqueles que o faziam tremer. Miguel sorriu com tristeza. Olá, João. O estúdio ficou em silêncio. João sentiu o chão sumir. Como sabiam? Quem contara? Ana, a jornalista, devia ter investigado mais fundo depois do café. Talvez tivesse encontrado alguém que conhecia o passado. Miguel aproximou-se devagar. Vi a notícia e soube que eras tu. Quando o programa me contactou não consegui dizer que não. Precisava de te ver. João queria fugir, mas as câmaras estavam em cima dele. O apresentador, sentindo o drama, perguntou, vocês conhecem-se? Miguel olhou João nos olhos. Conhecemos-nos muito bem. Fomos importantes um para o outro. Um murmúrio percorreu a plateia. João sentiu o velho medo subir-lhe pela garganta. 15 anos de segredo ameaçando explodir ao vivo, para todo o país. Por favor, não, sussurrou João, quase inaudível. Mas Miguel continuou, voz firme, João, eu sei que tens medo. Sempre tiveste. Mas olha para ti agora, salvaste uma criança, tornaste-te herói de todos. Não precisas mais de te esconder. O apresentador, confuso mas sentindo a audiência, perguntou diretamente, João, há algo que queira partilhar com o país que tanto admira? João olhou para a mãe no ecrã, que esperava ansiosa. Olhou para Miguel, que estendia a mão. Olhou para Tomás, o menino salvo, que sorria sem compreender a tensão. Dentro dele, uma guerra. Se dissesse a verdade, perderia talvez a mãe outra vez, a admiração pública, a tranquilidade conquistada. Se calasse, continuaria preso na mentira que o sufocava à metade da vida. Respirou fundo. A voz saiu rouca, mas decidida. Sim. Há algo. A plateia prendeu a respiração. Sou gay. Sempre fui. E escondi isso durante 15 anos porque tive medo de perder as pessoas que amo. Silêncio absoluto por um segundo. Depois, aplausos tímidos que cresceram até se tornarem uma ovação. Dona Maria, no ecrã, chorava, mas sorria, meu filho eu amo-te do mesmo jeito. Volta para casa. Miguel aproximou-se mais, os olhos marejados. Eu nunca deixei de te amar, João. João, pela primeira vez em 15 anos, sentiu o peso sair dos ombros. Chorou abertamente, enquanto a plateia aplaudia de pé. Mas nem tudo era final feliz ainda. Fora do estúdio, as redes sociais explodiram. Alguns elogiaram a coragem, outros atacaram com ódio. A oficina recebeu ameaças anônimas. E o pai, mesmo morto, parecia ainda julgar do além. João sabia que a verdadeira batalha apenas começava. João saiu do estúdio com as pernas trêmulas, Miguel ao seu lado, segurando-lhe o braço como se temesse que ele desaparecesse outra vez. Os flashes das câmaras perseguiam-nos até ao carro da produção. Dentro, em silêncio, João olhava pela janela enquanto Lisboa passava borrada pelas lágrimas que não paravam. Desculpa, disse Miguel finalmente. Não queria forçar-te assim. João virou-se, os olhos vermelhos. Forçaste, sim. Mas talvez precisasse disso. Fez uma pausa longa. 15 anos, Miguel. 15 anos a fingir que não te amava para não doer. Miguel engoliu em seco. Eu também fingi que te esqueci. Mas nunca consegui. Chegaram ao apartamento de João em Alcântara. Era pequeno, paredes brancas quase nuas, apenas posters de motos e uma fotografia antiga da mãe escondida numa gaveta. Miguel sentou-se no sofá gasto enquanto João preparava chá com mãos ainda a tremer. Vais voltar para o Alentejo? Perguntou Miguel. Não sei. A minha mãe pediu, mas tenho medo que seja só a emoção do momento. Quando a poeira assentar, talvez se arrependa. Miguel aproximou-se, hesitante. E nós? João olhou longamente. Não sei se consigo confiar outra vez.
Tu quiseste assumir, eu recusei, tu foste embora. Doeu demasiado. Eu fui embora porque não aguentava mais ser o teu segredo sujo. As palavras cortaram como lâmina. João baixou a cabeça. Eu sei. Fui cobarde. Na manhã seguinte, os jornais traziam manchetes mistas. Herói gay emociona Portugal, ao lado de motociclista assume homossexualidade ao vivo, coragem ou exibicionismo. As redes dividiam-se. Uns chamavam-no corajoso, outros de tudo menos bonito. Na oficina, seu António recebeu-o com um abraço apertado. Rapaz, independentemente de quem amas, salvaste uma vida. Para mim, continuas o mesmo João. Alguns clientes, porém, deixaram de aparecer. Um até cuspiu no chão ao vê-lo. Ana, a jornalista, ligou a pedir desculpa. Fui eu que descobri o Miguel. Pensei que seria bonito, não imaginei o impacto. Fizeste o que achaste certo, respondeu João, voz cansada. Agora é viver com as consequências. Dona Maria ligou nessa tarde. A voz dela tremia. Filho, vi os comentários maus. Mas eu estou orgulhosa. Sempre estive, mesmo quando não entendia. Teu pai ele era da velha guarda. Antes de morrer, perguntou por ti. Nunca te perdoou a ele próprio por te ter afastado. João chorou ao telefone como criança. Marcou viagem para o fim de semana. Miguel ofereceu-se para acompanhar, mas João recusou. Preciso de fazer isto sozinho. No comboio para o Alentejo, João olhava os campos dourados pela janela, recordando a infância. A vila era pequena, casas brancas, ruas estreitas. Quando chegou, Dona Maria esperava na estação, mais envelhecida, mas com o mesmo sorriso quente. Abraçaram-se longamente no cais. Em casa, o cheiro a pão caseiro envolveu, sentaram-se à mesa da cozinha onde tudo acontecera 15 anos antes. Eu julgava que te tinha perdido para sempre, disse ela, segurando-lhe as mãos. Quando vi que salvaste aquele menino soube que eras o mesmo coração bom de sempre. João contou tudo, a solidão em Lisboa, os namoros escondidos, o medo constante. Dona Maria ouviu em silêncio, apenas apertando-lhe a mão de vez em quando. No dia seguinte, passearam pela vila. Alguns vizinhos cumprimentaram com simpatia, outros desviaram o olhar. Um antigo amigo de infância, Pedro, agora casado e com filhos, aproximou-se hesitante. João ouviu tudo. Desculpa se na altura não disse nada. Tinha medo também. Trocaram um abraço breve, mas sincero. Pequenos gestos que começavam a curar feridas antigas. De volta a Lisboa, João sentia-se mais leve, mas ainda frágil. Miguel esperava mensagem todos os dias. Finalmente, João convidou-o para jantar. Sentados num restaurante pequeno junto ao Tejo, falaram horas. Miguel contara que, depois da separação, namorara outros, mas nenhum preencheu o vazio. Tornara-se ativista LGBT discreto, ajudando jovens em situações semelhantes. Quer tentar outra vez, disse Miguel, voz baixa. Mas só se for a dois, sem esconderijos. João olhou o rio iluminado. Tenho medo de falhar outra vez. Então vamos devagar. Amigos primeiro. Depois vemos. Aceitaram essa trégua. Começaram a encontrar-se para café, passeios de moto pelo Estoril, conversas longas até de madrugada. João sentia o amor antigo renascer, mas agora misturado com cautela. Entretanto, a vida pública não acalmava. Um grupo conservador organizou protesto pequeno à porta da oficina, com cartazes ofensivos. João chegou uma manhã e viu as palavras pintadas na parede, herói ou pecado. A polícia limpou, mas a dor ficou. Nessa noite, sozinho, João quase recuou. Pensou em mudar de cidade, desaparecer outra vez. Ligou para a mãe, chorando. Filho, a coragem não é não ter medo. É continuar apesar dele. As palavras dela ecoaram. No mês seguinte, Tomás, o menino salvo, convidou João para o seu aniversário. Os pais organizaram uma festa simples no jardim. Quando João chegou de moto, a criança correu para ele de braços abertos. És o meu herói para sempre. Algo se partiu dentro de João, desta vez de forma boa.
percebeu que o bem que fizera era maior que o ódio que recebera. Nessa noite, enviou mensagem a Miguel: quer tentar? De verdade. Contigo. Miguel respondeu imediatamente: estava à tua espera. Os meses seguintes foram de construção lenta, tijolo a tijolo. João e Miguel voltaram a namorar, mas com regras novas, nada de segredos, nada de pressa. Encontravam-se à luz do dia, davam as mãos na rua, enfrentavam olhares juntos. A primeira vez que um desconhecido murmurou algo ofensivo num café, João sentiu o velho impulso de largar a mão de Miguel. Mas Miguel apertou mais forte, e João ficou. A mãe de João, Dona Maria, começou a visitar Lisboa com mais frequência. Numa dessas visitas, conheceu Miguel oficialmente. Sentaram-se os três na sala pequena, chávena na mão, conversa inicialmente tensa. Eu julgava que nunca teria genro, brincou Dona Maria, tentando quebrar o gelo. Miguel sorriu, nervoso. Ela continuou: mas se faz o meu filho feliz, já é família. As lágrimas vieram aos olhos de João. Naquele momento, percebeu o quanto a aceitação da mãe curava. Na oficina, a situação estabilizou. Alguns clientes antigos voltaram, atraídos pela coragem pública. Seu Antônio pendurou na parede uma fotografia do jornal com João e Tomás, legenda manuscrita: orgulho da casa. Mas nem tudo era paz. Um dia, João recebeu uma carta anónima na caixa do correio. Papel comum, letras recortadas de jornal: Deus vê tudo. Arrepende-te ou pagarás. O medo antigo voltou como náusea. Mostrou a Miguel, que insistiu em denunciar à polícia. Nada descobriram. As noites seguintes, João acordava suado, imaginando alguém à porta. Miguel ficava acordado com ele, acariciando-lhe o cabelo até o sono voltar. Não vou deixar que o medo nos vença outra vez, prometeu Miguel. João começou a participar em encontros de apoio LGBT que Miguel frequentava. Lá conheceu jovens que tinham sido expulsos de casa, outros que pensavam em suicídio. Ouvir as histórias deles fez João perceber que o seu sofrimento, embora real, não era o pior. Começou a falar, a partilhar a própria experiência. A primeira vez que contou a história toda perante desconhecidos, a voz tremeu, mas no fim sentiu-se mais forte. Um desses jovens, Diogo, de 18 anos, acabara de ser posto na rua pelos pais ao assumir-se gay. João ofereceu-lhe o sofá do apartamento temporariamente. Miguel apoiou a ideia. Durante semanas, ajudaram Diogo a encontrar trabalho e casa própria. Quando o rapaz se mudou, abraçou João com força: tu salvaste outra pessoa, só que desta vez da dor. Tomás, o menino da marginal, tornou-se presença constante. Aos fins de semana, João levava-o a passear de moto, com capacete pequeno e tudo legal. A mãe de Tomás, Carla, agradecida, acabou por tornar-se amiga do casal. Jantares em casa dela, conversas longas. Carla confessou um dia: quando vi vocês os dois na televisão, chorei de emoção. O meu Tomás vai crescer num mundo onde pode amar quem quiser. Mas o passado não desistia facilmente. Um dia, Pedro, o amigo de infância do Alentejo, ligou agitado: João, há aqui na vila um grupo que viu os vídeos teus. Estão a planear qualquer coisa quando vieres visitar a tua mãe no Natal. João gelou. O Natal aproximava-se, e prometera passar uns dias com Dona Maria. Contou a Miguel, que imediatamente quis acompanhar. Não vais sozinho enfrentar isso, disse Miguel, firme. Chegados à vila na véspera de Natal, o ar estava frio e carregado. Dona Maria recebeu-os com consoante farto, mas João notava a tensão nos vizinhos. Alguns cumprimentavam, outros viravam a cara. Na missa do galo, sentaram-se os três na igreja antiga. No fim, quando saíam, um grupo de homens mais velhos esperava à porta. Um deles, antigo colega do pai de João, avançou. Trouxeste o teu amigo? Perguntou com desprezo. João sentiu Miguel retesar ao seu lado. Dona Maria colocou-se à frente. Este é o namorado do meu filho, e é bem-vindo na minha casa. Quem não gostar, que não venha. O homem resmungou, mas o grupo dispersou, surpreendido pela determinação da viúva. Na consoada, apenas os três. Velas acesas, bacalhau, doces. Dona Maria ergueu o copo: pelo amor que sobrevive a tudo.
João olhou Miguel, olhos brilhantes. Naquele momento, soube que o pior já passara. De volta a Lisboa após o ano novo, a vida parecia finalmente assentar. João comprou uma moto maior, com lugar para 2. Passeios longos pela Serra da Arrábida, paragens para beijos roubados com vista para o mar. Mas o destino reserva sempre curvas apertadas. Uma tarde, na oficina, o telefone tocou. Era Carla, voz desesperada. Tomás desapareceu outra vez. Saiu para andar de bicicleta e não voltou. João largou tudo, coração disparado como naquela noite chuvosa. Ligou a Miguel, que correu para junto dele juntos, percorreram as ruas do bairro, perguntaram a vizinhos, nada. Horas depois, a polícia encontrou Tomás. Estava escondido num parque, chorando. Um grupo de rapazes mais velhos tinha o abordado, chamando-o de filho do amigo dos gays, ameaçando-o por causa da amizade com João. Quando João chegou à esquadra e viu o menino encolhido, algo se partiu dentro dele outra vez, desta vez raiva misturada com culpa. Abraçou Tomás com força. Desculpa. Desculpa se te pus em perigo. Tomás abanou a cabeça. Eles é que são maus. Tu és bom. Nessa noite, em casa, João e Miguel falaram longamente. Às vezes pergunto-me se vale a pena, confessou João. Se o preço que os outros pagam por eu ser quem sou não é alto demais. Miguel segurou-lhe o rosto. O preço de esconderes quem és seria ainda mais alto. Para ti, para mim, para todos os que precisam de ver que é possível ser feliz. João chorou nos braços dele, mas era choro de libertação. Decidiram fazer mais. Juntos com Carla, organizaram uma palestra na escola de Tomás sobre respeito e diversidade. João falou perante dezenas de crianças, voz firme apesar do nervosismo. Contou a história do salvamento, mas também a história de amor e coragem. No fim, as crianças aplaudiram, e vários professores agradeceram com lágrimas. A notícia correu. Outras escolas pediram palestras. João, o mecânico tímido, tornou-se voz inesperada na luta pela aceitação. O verão chegou quente a Lisboa, e com ele uma tranquilidade que João nunca conhecera. Ele e Miguel mudaram-se para um apartamento maior em Campo de Ourique, com varanda virada ao sul, plantaram ervas aromáticas, penduraram fotografias das viagens de moto, construíram finalmente um lar assumido. Dona Maria vendeu a casa no Alentejo e mudou-se para um T2 perto deles. Quero ver-vos crescer juntos, disse, sorrindo. Tomás passava fins de semana inteiros, aprendendo a consertar bicicletas com João na garagem nova. A amizade entre eles tornara-se quase familiar. João continuava as palestras, agora acompanhado por Miguel. As histórias que ouviam, jovens rejeitados, pais que mudavam de ideias, amores que floresciam, alimentavam-nos. Mas o passado tem raízes profundas. Um dia, chegou uma carta oficial. Era do tribunal, um processo por corrupção de menores movido por um pai do bairro de Tomás, alegando que as palestras promoviam a homossexualidade às crianças. João ficou branco ao ler. Miguel abraçou-o, mas também ele tremia. É absurdo, disse o advogado que contrataram. Não tem base legal. Mas vai ser público, doloroso. Os jornais voltaram a falar deles, desta vez com tons sensacionalistas. Manifestações pequenas tanto a favor como contra. A oficina recebeu outra onda de ameaças. João caiu num silêncio pesado. As noites voltou a acordar com ansiedade. Miguel tentava animá-lo, mas também ele carregava o peso. Numa dessas noites, João disse baixinho, às vezes penso que devia ter ficado calado. A vida era mais simples. Miguel respondeu com firmeza, mas não era vida. Era sobrevivência. O julgamento chegou rápido. No tribunal, o acusador apresentou argumentos frágeis, testemunhas duvidosas. A defesa trouxe Carla, professores, até Tomás, com autorização especial, que disse com voz clara, o tio João ensinou-me que ser diferente não é mau. Ensinou-me a ser corajoso. O juiz arquivou o processo por falta de fundamento. A sala aplaudiu discretamente. Fora do tribunal, jornalistas esperavam. João, pela primeira vez, falou sem medo, não promovemos nada além de respeito. O amor não corrompe. O ódio, sim.
A frase correu o país. Tornou-se slogan em camisolas, cartazes, redes sociais. A vitória trouxe paz inesperada. Convites para programas sérios, não sensacionalistas. Documentário sobre a sua história. João aceitou, mas com condição: foco na mensagem, não no drama pessoal. Um ano depois do salvamento inicial, organizaram uma comemoração simbólica na Marginal onde tudo começara. Dezenas de pessoas apareceram, famílias, amigos, ativistas, até antigos clientes da oficina. Tomás cortou uma fita simbólica com João. Nessa noite, de volta à casa, João e Miguel sentaram-se na varanda, vinho nas mãos, céu estrelado. Consegues acreditar nisto tudo? Perguntou João, voz baixa. Miguel sorriu. Acredito em ti. Sempre acreditei. João virou-se para ele. Queres casar comigo? O silêncio foi breve, mas intenso. Miguel tinha lágrimas nos olhos. Sim. 1000 vezes sim. Meses depois, numa quinta no Douro, com vista para vinhas douradas, casaram-se. Cerimónia simples, apenas família e amigos próximos. Dona Maria chorou todo o tempo. Tomás levou as alianças, orgulhoso no seu fatinho. No discurso, João olhou Miguel nos olhos. Salvaste-me tu a mim, sabes? Naquela noite no estúdio, quando tudo podia ruir, escolheste ficar. Obrigado por me ensinares a ser inteiro. Miguel respondeu, e tu ensinaste-me que o amor vale cada batalha. Dançaram sob luzes suaves, rodeados de aplausos e risos. Anos mais tarde, a oficina tornou-se também espaço de apoio comunitário. Jovens apareciam para consertar motos e, de caminho, conversar sobre identidade, amor, medo. João e Miguel guiavam-nos com paciência. Uma tarde, um rapaz de 17 anos, olhos assustados, entrou. Vi a vossa história na escola. Os meus pais não aceitam. João sorriu com ternura. Senta-te. Vamos conversar. E assim, o ciclo de coragem continuava. O motociclista que salvara uma criança perdida acabara por salvar muitos mais, incluindo a si mesmo. Passaram-se 5 anos desde o casamento. João e Miguel viviam uma rotina serena, mas cheia de propósito. A oficina prosperava, agora com um anexo chamado Espaço Aberto, onde decorriam workshops de mecânica para jovens LGBT em situação vulnerável. Diogo, o primeiro que acolheram, tornara-se sócio, mecânico talentoso e confiante. Dona Maria, já com saúde frágil, passava os dias no apartamento ao lado, mimada por ambos. Tomás, agora adolescente, visitava regularmente, apaixonado por motos como João. Um dia, chegou uma carta inesperada do Brasil. Era de um primo distante que João mal conhecia, contando que o pai, antes de morrer, deixara uma caixa com coisas para ele. Curioso, João viajou até São Paulo para a receber. Na caixa, fotografias antigas, medalhas militares, e uma carta escrita à mão pelo pai, datada de meses antes da morte. Filho. Se estás a ler isto, já parti. Nunca soube dizer-te, mas arrependo-me todos os dias de te ter afastado. Tinha medo do que os outros diriam, medo de não entender. Mas o pior medo foi perder-te. Demasiado tarde percebi que o amor de pai não tem condições. Se algum dia puderes perdoar-me, guarda esta medalha. Usei-a na guerra, mas a verdadeira batalha foi dentro de mim e perdi-a. Com amor. Pai. João chorou sozinho no hotel, segurando a medalha fria. Ligou a Miguel, voz embargada, leu-lhe a carta inteira. Quando voltou a Lisboa, mostrou-a à mãe. Dona Maria acariciou a letra do marido. Ele mudou no fim. Nunca disse, mas mudou. João guardou a medalha na mesa de cabeceira. Pela primeira vez, sentiu paz com o passado. Nesse outono, decidiram adotar. O processo foi longo, burocrático, mas finalmente, um bebé de poucos meses, abandonado à nascença, chegou aos braços deles. Chamaram-lhe Lucas, em homenagem à luz que entrara nas suas vidas. A primeira noite com Lucas em casa foi de ansiedade e ternura. João embalava-o, cantando baixinho, enquanto Miguel preparava biberão. Olharam-se por cima do berço, olhos marejados. Conseguimos, sussurrou Miguel.
Conseguimos, repetiu João. Tomás, agora com 16 anos, tornou-se o irmão mais velho babado. Dona Maria, rejuvenescida, passava horas com o neto. A família cresceu, improvável e bela. Anos mais tarde, quando Lucas perguntou por que tinha 2 pais, João sentou-se com ele no chão da sala. Porque o amor não escolhe formas, filho. Escolhe pessoas. E nós escolhemos amar-te mais que tudo. Lucas sorriu, abraçando-os. A história do motociclista que salvara uma criança perdida tornara-se lenda pequena, mas poderosa, contada em escolas, documentários, livros infantis sobre coragem. João, já com cabelos grisalhos nas têmporas, continuava a acelerar a moto pelas estradas de Portugal, agora com Miguel na garupa e Lucas no pensamento. Numa tarde de primavera, pararam num mirador sobre o Tejo. O sol dourava tudo. Miguel apertou a cintura de João. Valeu cada curva, cada medo, cada lágrima. João sorriu, capacete na mão. Valeu. Porque no fim, chegámos aqui. E aceleraram novamente, rumo ao horizonte, livres finalmente. Décadas depois, quando João já contava mais de 60 anos, a oficina continuava de pé, agora gerida por Diogo e Tomás juntos. O Espaço Aberto tornara-se associação reconhecida nacionalmente, ajudando centenas de jovens todos os anos. Miguel, professor aposentado, escrevia livros sobre histórias de resiliência LGBT. O primeiro, dedicado a João, chamava-se precisamente Segredos Quebrados no Asfalto. Numa manhã de inverno, João sentiu o peito apertado enquanto consertava uma moto antiga. Caiu no chão da oficina, a respiração difícil. Diogo chamou imediatamente a ambulância. No hospital, rodeado por Miguel, Dona Maria, já muito frágil, Lucas adulto, Tomás, Diogo e tantos outros que a vida lhes trouxera, João sorriu debilmente. Não tenham pena, sussurrou. Tive a melhor vida que podia ter pedido. Miguel segurou-lhe a mão, lágrimas caindo. Fizeste de nós todos melhores. João olhou longamente. Lembras-te daquela noite no estúdio? Quando tudo podia acabar. Miguel assentiu. Foi aí que tudo começou de verdade. Fechou os olhos, tranquilo. Portugal perdeu o seu herói discreto, mas o legado ficou. Nas escolas, continuavam a contar a história do motociclista que, ao salvar uma criança perdida, encontrou finalmente o caminho para casa, dentro de si mesmo e nos braços de quem amava. E assim, o amor, teimoso e luminoso, venceu sempre.